E aí, estamos de volta! Hoje eu vou começar a introduzir vocês ao conceito de escala de temperatura, porque todo mundo sabe, não tem só uma escala de temperatura. Aqui no Brasil a gente usa Kelvin, lá nos States eles usam o quê? Fahrenheit, nas escalas mais ou menos mais científicas eles usam Kelvin, tem várias escalas. Aí você se pergunta como converter, por que fazer isso e bababá, é isso que a gente vai ensinar hoje. Então vamos começar. Bom, há muito tempo que as pessoas queriam medir a temperatura, e qual é o melhor jeito de medir a temperatura do que com números? Óbvio! Então, em várias partes do planeta as pessoas começaram, eu vou fazer a minha escalinha de temperatura ali, vou fazer outra aqui, para eu medir essa temperatura. Aí você se pergunta, mas Humberto, por que surgiram várias escalas diferentes? Por que não se surgiu só uma escala para ficar mais fácil para todo mundo, Humberto? É bom você lembrar que naquela época não tinha MSN, Facebook, SMS, todos esse tipo de coisa super avançada. Então, se numa parte do globo surgiu uma certa escala, na outra parte do globo ninguém poderia saber que essa pessoa criou a escala, então resolveu criar outra. Então ficou assim, várias pessoas criaram quase ao mesmo tempo várias escalas diferentes. Então ficou assim, se numa parte do globo uma pessoa se acostumou com uma, e na outra parte do globo outra pessoa se acostumou com outra, porque ela vai abrir mão desse seu costume para tentar acatar uma outra escala. Não faz sentido. Então ficaram essas várias escalas. Vamos aqui aprender agora como converter elas. Em todas as escalas que a gente vai aprender, em todas as escalas que a gente não vai aprender, em todas as escalas que nunca vão chegar a existir, existem dois pontos fixos. Aí você se pergunta, o que é esse ponto fixo? Bom, basicamente, ponto fixo é aquele conceito da temperatura. Se eu falo, por exemplo, um dos pontos fixos, o ponto de ebulição da água. Uma pessoa que mede em Celsius vai saber, o ponto de ebulição da água é tantos graus Celsius. Uma pessoa que mede em Fahrenheit vai saber, o ponto de ebulição da água é tantos graus Fahrenheit. Uma que mede em Kelvin, são tantos Kelvin. Não é grau Kelvin, é só Kelvin. Porque ele não quis botar grau, basicamente. Então, ponto fixo é isso, é aquele conceito de uma certa temperatura. São dois, o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. Sabendo esses pontos fixos, tem que decorar? Tem que decorar, infelizmente tem que decorar. Você sabendo esses pontos fixos, você vai conseguir converter de uma escala para outra rapidinho com uma regrinha de 3. Então agora vamos para o nosso cantinho do aprendizado, em que a gente vai aprender, por isso o nome, porque eu preciso escrever um pouco no quadro. Vamos lá? Então aqui no quadro eu desenhei as 3 escalas. Primeira em Celsius, segunda em Fahrenheit, terceira em Kelvin. O ponto de baixo é o ponto de fusão da água e o ponto de cima é o ponto de ebulição. Em Celsius a gente sabe que é 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Em Fahrenheit você precisa decorar 32 graus Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. E por último em Kelvin, 273 Kelvin é o ponto de fusão da água, 373 Kelvin é o ponto de ebulição da água. Agora, para o caso de te dar uma temperatura qualquer e você conseguir converter de uma para outra. Te deram uma temperatura qualquer, C na escala Celsius, F na escala Fahrenheit e K na escala Kelvin. Como você vai igualar essas temperaturas? Você vai se usar de uma regrinha de 3 muito básica, você vai fazer pequenininho tá para pequenininho, assim como grandão tá para grandão. Pequenininho, o que é, Humberto? Eu não consigo entender o que você fala, me explique melhor, Humberto! Olha aqui no quadro. Sendo o mesmo grau de agitação das moléculas do corpo, temperaturas vão ser iguais, mas vão ser valores diferentes, simplesmente. O pequenininho nada mais vai ser do que eu tenho a escala Celsius que eu desenhei, vai ser do 0 Celsius até a temperatura em Celsius que eu quero, 0 até Celsius. Está para o pequenininho do Fahrenheit, que eu quero converter Celsius em Fahrenheit, 32 até o Fahrenheit. Então o verdinho vai estar para o verdinho, assim como o grandão do Celsius, que é do 0 até o 100, está para o grandão do Fahrenheit, que é do 32 até 212. Dá para escrever isso no papel, não dá? Como eu calculo a distância entre dois pontos? Eu pego um ponto e subtraio o outro. A distância entre C e 0 é C menos 0, C. C menos 0 eu escrevi ali. C menos 0 está para F menos 32, que é a distância entre o F e o 32. Assim como o grandão total, que é 100 menos 0, 100 menos 0. Lembra que se eu fiz a escala Celsius aqui no numerador, do outro lado a escala Celsius também tem que estar no numerador. Assim como 100 menos 0 está para 212 menos 32. E está aqui, agora é só você fazer a matemática, não tem nada mais de física. E está aqui finalmente a fórmula de conversão entre as duas escalas.
Se, por exemplo, me derem, eu vou para os States, eu vejo lá, ah, tá 77 graus Fahrenheit, como eu converto para graus Celsius? Troco a temperatura em Fahrenheit por 77, vai ficar C sobre 5 é igual a 77 menos 32 sobre 9. Você vai fazer os cálculos e vai achar que a temperatura em Celsius é 25 graus Celsius, ou seja, não está super quente a 77 graus Fahrenheit. Está até fresquinho. Fazendo a mesma coisa com as escalas Celsius e Kelvin, o que você vai achar? Que C menos 0 está para K menos 273, assim como 100 menos 0 está para 373 menos 273. Fazendo os cálculos que eu fiz aqui, uma temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. E o legal desse jeito é que você consegue achar a fórmula de conversão de qualquer escala para qualquer escala. Se Humberto aqui resolve criar uma escala em que o ponto de fusão da água seja 19 graus Humbertos e o ponto de ebulição da água seja 712 graus Humbertos, como achar a fórmula de conversão? Pequenininho está para pequenininho, assim como o grandão está para grandão. Exatamente a mesma coisa. Agora vamos voltar lá para a nossa sala. Vamos agora falar da escala Kelvin. Kelvin é daquela época em que eles já sabiam o que significava a temperatura, que era o grau de agitação das partículas de um corpo. E Kelvin sabia que quanto mais frio ficasse, menos as moléculas iriam estar se agitando. Então ele falou assim, tem uma temperatura mínima, porque chegando a essa temperatura mínima, as moléculas não se moveriam mais. E elas não podem se mover menos do que nada. Então ele instituiu o zero absoluto. O zero absoluto significa aquela temperatura em que as moléculas estão paradas. Na verdade, elas não estão paradas, elas chegaram no limite mínimo de agitação delas. Não pode ficar menos do que aquele limite. Elas têm um pouquinho de energia cinética, mas é tão pouco, mas tão pouco, que nós chamamos que é o limite mínimo. Elas não ficam mais devagar. Aquele limite mínimo é o zero Kelvin, zero absoluto, e não é possível chegar nessa temperatura. Pelo fato de a escala Kelvin representar o zero dela, o zero absoluto, nós chamamos essa escala de uma escala absoluta. É um nome muito criativo. E, como eu já disse, é impossível chegar ao zero Kelvin. Ou será que não? Tem uns cientistas por aí especulando que conseguiram chegar a uma temperatura alguns nanokelvins abaixo de zero. Isso seria muito legal, realmente, porque eles disseram o comportamento daquela substância com uma temperatura abaixo de 0 Kelvin. Eles disseram que isso pode ajudar a compreender a matéria escura do universo, como o universo se formou, mudaria completamente a física moderna. São especulações, claro, ninguém sabe se isso é verdade, ou se a máquina, por exemplo, quebrou, deu defeito e mediu uma temperatura abaixo do que realmente era, mas seria muito legal se fosse verdade. A física moderna atualmente iria colapsar e teriam que surgir novas teorias. Seria muito legal. Agora, o último ponto do nosso vídeo. Existe um limite mínimo de temperatura que é o 0 Kelvin. Pelo menos supostamente. Se esses cientistas aí estiverem certos, a física moderna vai estar errada. Mas vamos supor que eles estavam errados e a física moderna está certa. Existe um limite mínimo de temperatura. Existe um limite máximo? Tem um canal no YouTube que se chama Vsauce. Lá o Michael é um cara muito legal, simpático. Ele fica falando assim algumas perguntas que as pessoas podem fazer, mas não conseguem se responder. Uma dessas perguntas é, quão quente pode ficar? Nesse vídeo de quão quente pode ficar, o Michael explica que quanto mais quente uma coisa fica, menor é o comprimento de onda emitido por aquele corpo. Menor o comprimento de onda, maior a frequência. Mas existe um tamanho mínimo, um tamanho que a física moderna atual... E a física moderna não consegue conceber nada menor do que aquele número. Esse é o número de Planck. Então, quanto mais quente vai ficando, menor é o comprimento. Aí, se acontecer do comprimento de onda chegar a esse número de Planck, não poderia ficar menor. A física moderna não aceita nada menor que isso. Nada faz sentido menor que isso. Então, o que aconteceria? Eu posso simplesmente fornecer mais energia para aquele negócio. Ficaria mais quente? Se você assistir o vídeo, você vai perceber que ninguém sabe o que aconteceria na verdade. São suposições, porque a física moderna não consegue entender nada menor do que o número de Planck. Então não faria nada sentido de eu dar mais energia. Eu posso dar mais energia, mas ninguém sabe o que aconteceria. Supostamente aconteceria um buraco negro, surgiria um buraco negro que se chamaria Kugelblitz. Assiste o vídeo, tem muito mais coisas interessantes do que isso que eu estou falando. E por hoje eu acho que vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, e se você gostou, clique em gostei, adicione os favoritos, e se você não está inscrito no canal, clique aqui para se inscrever. E eu vou ficando por aqui. Tchau!
Eu não falei a temperatura, eu falei uma certa característica daquela temperatura, que vai ser diferente em cada equar. Tá gravando?